O Jornal do Meio-Dia está de volta e voltamos falando de eleições. O PL, partido de Bolsonaro, além de eleger 22 prefeitos, vai comandar 5 das maiores cidades do estado: Sinop, Primavera do Leste, Rondonópolis, Cuiabá e também Várzea Grande. E é para falar sobre o crescimento do partido em Mato Grosso e a possível candidatura ao governo do estado. Está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o senador Wellington Fagundes. Boa tarde, senador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio, Camila e a todos os nossos telespectadores. Senador, antes do senhor dizer aqui que é candidato natural ao governo do estado pelo PL, eu queria saber, e a internacionalização do aeroporto Marechal Rondon lá em Várzea Grande? Por enquanto, internacional continua só no nome? Qual é o problema aí? Esse atraso é por quê? Burocracia, né? Os órgãos têm um poder exagerado. Você veja, o presidente veio aqui, Lula, 3 meses atrás, estava definido que ia assinar a internacionalização do aeroporto e chegou, nem presidente nem ministro tinha o processo definido. E ontem nós tivemos uma reunião com a ANAC, eu e o deputado Carlos Avalone, e olha o que aconteceu. Até agora não chegou o processo na ANAC. Está ainda na burocracia, na Receita Federal. Eu acho que é um desrespeito à nossa sociedade. Então, ontem mesmo fizemos uma reunião, cobramos, e essa semana que vem, aí nós vamos ter que brigar, que não vai ter outra alternativa. Não é possível que queiram impedir o nosso desenvolvimento. Como disse o Avalone, há muitos anos atrás, aliás, o aeroporto está lá o nome, Internacional Marechal Rondon. Já foi internacional e deixou de ser. Agora as obras estão prontas, tudo está pronto e a burocracia não entregou. Senador, e seria então uma omissão, uma falha do governo federal? Esse atraso na internacionalização? Da estrutura burocrática do governo. Hoje eu estava reunido com os presidentes das associações comerciais, com o presidente da FACMAT, né? O nosso companheiro Jonas, e é isso que eu falava. Infelizmente, o Brasil, nós temos uma herança de Portugal, o país da burocracia. Então, infelizmente, a burocracia ainda impera no Brasil. Mesmo tendo sido criado o Ministério da Desburocratização, porque no Brasil, infelizmente, cada um quer ser dono de um poder. Olha, eu vi aqui a matéria de vocês do início aí, da PEC que o governo mandou, dessa questão da segurança. Será que o governo não está querendo ter mais controle da segurança? Por isso, os governadores têm que estar muito atentos. E depois vai para o Congresso e nós não vamos permitir que se tire a autonomia dos estados. Senador, agora política. Nas eleições desse ano aqui em Mato Grosso, o PL elegeu 22 prefeitos, inclusive 4 nos maiores colégios eleitorais aqui do estado. O Wellington Fagundes conseguirá, dentro do PL, ser o candidato ao governo do estado, porque esse é seu projeto. Olha, eu já disse aqui no seu programa, candidatura natural, mas natural é diferente de impor. Eu disse muito claro, para ser candidato tem que estar politicamente bem. Eu sou senador da República, eu tenho que trabalhar, continuar trabalhando, para que lá nas eleições, meu nome seja o nome aprovado pela população. E o empresário... Eu não quero ser candidato de mim mesmo. E o empresário Odílio Balbinotti está animado, né? Gente boa, convidado para vir para o PL. E outros que queiram, vamos exatamente fortalecer o PL. O PL cresceu exatamente porque teve uma organização. E se nós tivéssemos mais tempo, com certeza nós teríamos um desempenho maior em Mato Grosso e no Brasil. Porque, infelizmente, o presidente do PL não pode falar com o ex-presidente da República. Por quê? Porque o Supremo definiu um ministro. Olha só, o presidente Bolsonaro hoje está impedido de ir numa cerimônia militar, de visitar uma unidade militar. Então, algumas coisas estão acontecendo errado. Mas no foco da eleição, o PL foi muito bem no Brasil e aqui em Mato Grosso. E olha só, quando nós definimos que o Ananias José Márcio iria cuidar das eleições, muitas pessoas criticaram que ele não tinha competência, era do interior, não sabia. Olha só, fizeram um trabalho brilhante
E com isso está aí o resultado da nossa eleição. Então, portanto, tem que ter organização e bons candidatos. Nós, infelizmente, não conseguimos ter candidato em todos os municípios. Se tivesse, seria muito mais. Senador, e como fica a definição por quem será o candidato? Já antecipando, porque nós sabemos que vocês políticos, mais que todos, estão de olho, sim, já em 2026, não há como negar. E aí o senhor fala que até convida Odílio Balbinotti para se filiar, ele já mostrou interesse, foi um grande doador de várias campanhas, aí tem simpatia também do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas parece que nessa semana mesmo o ex-presidente manifestou apoio ao senhor. Isso foi concreto? Isso deve já acontecer e definir? Como que o senhor vai lidar com uma certa resistência até de pessoas que são simpáticas ao PL, a população, os eleitores, que apresentam sim essa resistência ao senhor por causa de alianças passadas? É claro que na política existem especulações. E principalmente o jornalista tem que fazer especulação mesmo, faz parte do trabalho, né? Mas eu não... Tudo tem uma fonte, né? Geralmente. Mas eu quero deixar bem claro, não conversei com o presidente Bolsonaro sobre as eleições. Nós ficamos lá, ele foi visitar o bloco, eu sou líder do bloco Vanguarda, e lá também, todas as terças reunimos as oposições, ficamos quase 3 horas conversando, entendeu? Mas não tocamos na eleição de Mato Grosso. Por que que não Ele tocamos? não disse que o senhor é o candidato dele. Não disse. Essas especulações, que o presidente falou que é esse, que é aquele, que o sonho seria esse, o sonho é aquele. Olha, o presidente tem sensibilidade. Ele vai querer apoiar aquele que for melhor. E por isso, o meu papel é convidar, inclusive, Lúcio Sorja, você também, uma jornalista. Todo mundo tem direito de participar do partido. E eu acho que essa construção tem que ter habilidade. E eu sempre falo, quem ganha tem que ter mais humildade do que quem perde. Eu sou um senador da República. Para eu crescer o meu partido e para ter condições de fazer uma campanha para governador ou outra que seja, por PL para mim também, eu tenho que ter nomes importantes. Então, disputas, ela é salutar dentro da democracia. Quem tem medo de disputa não pode ser candidato. Por isso, muitas das vezes, igual o vestibular estava falando ali, ó, se você chega achando que o concorrente é melhor que você não pode ser candidato. Senador, eu acredito no meu trabalho. Senador, a sua assessoria divulgou aí nas redes sociais hoje um levantamento do Congresso, né? Um ranking lá que aponta o Wellington Fagundes como 100% oposição ao governo Lula. E aí, por que aqui em Mato Grosso a ala radical do PL continua pegando no pé do senador Wellington? Como se explica isso? Porque quem perdeu entende que tem que continuar fazendo oposição. Não, mas eu falo da ala radical do PL. Mas o PL, ele é formado por muita gente que, inclusive, mesmo não sendo filiado ao partido, entende que deve opinar. Isso é um direito. Seriam perdedores, o senhor mencionou? Também, por exemplo. Eleições. Falam que o Wellington melancia. Olha, quando eu me filiei, quando presidente da Associação Comercial, filiado ao PL, todos os meus mandatos foram do PL. Aí falava, o Wellington representa os empresários, ele é conservador. Então, quem mais critica, olha bem, passado de muitos que eram brizolistas e hoje são de direita radical. Isso dentro do PL. Não só dentro, como fora também. Mas tem gente que faz isso dentro. Com certeza. Isso é normal, faz parte. E eu tenho que respeitar. O meu trabalho é tentar conquistar essas pessoas. E essa campanha foi mais uma campanha de conquistas. Por exemplo, eu apoiei em Rondonópolis o Cláudio, que foi meu adversário. Mas você vai apoiar o Cláudio? Claro. Ele é o melhor para Rondonópolis, é o melhor crescimento do PL. E assim foram tantas outras candidaturas. Senador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Então, o nosso papel é conquistar o eleitor e a opinião pública. Eu quero convidar você que está me assistindo, que não é filiado a partido nenhum, ou que seja filiado a outro partido e esteja insatisfeito, venha para o PL. Vamos transformar o PL no maior partido para eleger o maior volume de senadores para a próxima eleição, para aí sim a gente fazer com que o presidente Bolsonaro possa
ter elegibilidade e ser o nosso candidato. Esse assunto vai ficar para uma outra entrevista, porque nosso tempo acabou, senador. Obrigada e uma boa tarde para o senhor.